pessoal, então enquanto vocês vão terminando de copiar, me apresentar para vocês, porque eu acredito que vocês eu não conheço. Meu nome é Mariana Inácio, eu sou professora de Direito Penal e de Processo Penal. Minha formação é, enfim, além de ser bacharel em Direito, eu sou especialista em Ciências Penais e mestre em Ciências Criminais. A minha área específica de pesquisa é Criminologia e Controle Social. Recentemente gravei as aulas para o delegado de Criminologia, nunca fiquei tão feliz na vida que vai cair meus assuntos agora nos concursos. Mas também trabalho há bastante tempo com esses conteúdos, sou professora lá do Uniriter, sou professora também lá da UBRA, além de estar aqui com o professor Andrezan já desde 2016 e de alguns outros locais de curso preparatório. Então, essa segunda edição que a gente está fazendo da prova da OAB, espero que dessa vez a gente consiga, né, ter o curso como algo definitivo, porque eu não sei se vocês viram, né, nós estamos com vários colegas muito legais que trabalhavam já em preparatórios para a OAB, então acredito que a gente vai conseguir ter um curso bem legal. Então é o seguinte, o Diego, que é quem organiza aqui as aulas, ele me passou 2 conteúdos para trabalhar com vocês. Então hoje a ideia é a gente trabalhar as penas no direito penal brasileiro e depois, né, na nossa próxima aula, que se eu não me engano foi a sacanagem, me botaram na segunda-feira depois da Páscoa. Vocês não viram lá? Eu já tinha comprado passagem para viajar. Eu sei que eu vou chegar de São Paulo de madrugada, vou acordar numa felicidade para vir ver vocês. Assim. Mas a nossa próxima aula, então, fica lá para o dia, é uma segunda-feira, e a gente consegue trabalhar os nossos conteúdos. Então, o foco aqui, tá, gente, da aula é a prova da OAB especificamente. Então, enfim, para quem já teve aula comigo aqui ou alguma coisa, eu mudo um pouco, por óbvio, porque vocês sabem que a prova da OAB, ela exige muito conhecimento de súmula de vocês, né? Posicionamentos novos, favoráveis sobre o assunto, muitas vezes que sequer estão simulados. No final da aula eu vou passar para vocês o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, surgir qualquer coisa, mas eu já dou a dica, tá, pessoal? Acompanhem, eu particularmente, para me manter muito atualizada, o que eu sempre faço de trabalho meu, de dever de casa, tarefa de casa. É assinar o sistema push lá do STJ, do STF. Se vocês ainda não assinam, é bem tranquilo, é só entrar no site, tanto do STF quanto do STJ, entra lá, sistema push de notícias, e aí vocês cadastram o e-mail de vocês. E aí o que vai acontecer? Semanalmente, quando tiverem as decisões do STF e do STJ, eles encaminham para o e-mail de vocês. Claro, vem todos os conteúdos. Eu, particularmente, só olho para os de penal, né? Eu não sei nem o que está acontecendo em direito civil e processo civil, né? Mas eu sei que é quinta-feira, normalmente, que as turmas de penal julgam. Então eu tiro domingo para ler, para saber se tem alguma atualização pertinente. E também costumo olhar o IBCCRIM, tá? O Boletim de Ciências Criminais, porque o IBCCRIM ele vai dar para vocês todas as decisões recentes do TJ, do TRF, do STJ, do STF. Mesmo que vocês digam assim, mas Mari, quando sai a prova, eles não podem cobrar legislação. Vocês já são da área do direito, vocês sabem, uma interpretação pode ser cobrada tranquilamente. Porque a lei continua sendo a mesma, simplesmente um dos tribunais veio e deu uma interpretação diferente, tá? Então façam isso que vai facilitar bastante a vida de vocês no penal. Seguinte, e última coisinha antes de começar a aula, se vocês acharem que tá muito rápido, porque eu falo muito rápido, tá? Qualquer coisa, vocês me param, ainda mais tem pouca gente, porque eu acho que tá todo mundo super me entendendo, e eu falo sozinho, de vez em quando meu cérebro tá, sabe? Mas enfim, tá? Então vamos lá, gente. Questão das penas no direito penal brasileiro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Apesar de nós termos penas que são admitidas, né, penas que não botei aqui, penas permitidas, nós temos na Constituição Federal 5 previsões penais que são proibidas, né? Então, volta e meia, quando surgem alguns projetos de lei, assim, eu começo a rir em casa, porque eu fico pensando, poxa, tá lá no artigo 5º, né? No inciso, deixa eu contar aqui, que eu sou péssima em números romanos, 47, ok. Então, lá no inciso 47, nós temos as penas que são vedadas pela Constituição Federal. Quais são elas? Vocês sabem elas? Pena de morte, vamos indo uma por uma. Pena de morte. Opa, a canetinha tá com crise existencial, ela era roxa e escreveu azul. Então, pena capital, pena de morte, ótimo. O que mais que é proibido? Perpétua. Pena perpétua.
Pena de caráter perpétuo, né? Quando o pessoal começa aqueles projetos de castração química, por que vocês nunca poderiam aprovar? Porque é uma pena de caráter perpétuo. Porque a pessoa vai ter que tomar pra sempre, vocês me entendem? Se o dia que ela parar de tomar, porque é uma combinação hormonal. Então, por isso que eu começo a rir, eu digo, tá, mas as pessoas não discutem o básico do negócio, né? Então, pena de caráter perpétuo, pena de morte, o que mais? Pena de caráter cruel. Tem mais duas. Você foi abrir a Constituição, né? Ok, pena de trabalhos forçados e banimento. E também pena de banimento, tá, gente? Então lembrem-se disso, porque eu não sei se vocês têm acompanhado as provas da FGV. Eu particularmente gosto, o professor André já disse que ele detesta a FGV, né? Eu gosto pelo seguinte, as provas da OAB são sempre cases para vocês resolverem. Não sei se vocês têm feito as últimas provas. Nunca é o que é tal coisa, faz muitos anos que não é assim. Então eles vêm colocando, por exemplo, situações críticas para que vocês interpretem em cima desse conhecimento. Então, se vocês lembram lá das penas de caráter perpétuo, vocês conseguem, as penas proibidas, vocês conseguem fazer esse raciocínio de quais as penas, portanto, que poderiam ou não existir, tá? Já teve prova que botou questão de um projeto de lei que ia aprovar uma pena que, querendo ou não, ela tinha o caráter de trabalhos forçados. Então, vocês tinham que poder responder isso, fazendo essa analogia de que, bom, já que ela tem um caráter de trabalhos forçados, logo essa pena vai ser vedada. Agora, nós temos as penas que são permitidas no direito penal brasileiro. Vocês conhecem elas. É a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de multa, tá? Que são as três que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Só cuidado já aqui, pessoal. Vocês sabem que para a prova de vocês não vai cair somente o Código Penal. Cai também as leis penais especiais. Nas leis penais especiais existem regras diferentes com relação às penas, dependendo do crime. Por exemplo, lá no Código de Trânsito tem uma pena própria. Além deles terem a pena privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a multa, eles têm lá uma penalidade, mas é pena, gente, não é caráter administrativo, tá? Lá tem a pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir, da habilitação, tá? E cuida que não é suspensão por um período, proibição para sempre, porque senão é uma pena de caráter, quando é que eu botei aqui? Perpétuo, né? A proibição é quando você não tem. Aí você fica proibido de tirar a carteira por um período. A suspensão você tem o direito e perde ele por um período. Vejam, e é uma pena penal que está lá e tem requisitos, dura de 2 meses a 5 anos e assim vai. A pena de multa, por exemplo, lá do CDC, de novo, pena penal, tá? Não administrativa. A pena de multa lá, o cálculo é completamente diferente da maneira do cálculo que eu vou mostrar para vocês aqui do Código Penal. Na lei de drogas, vocês lembram a lei de drogas? A OAB adora, galerinha. Vocês sabem que lá na lei de drogas, a maneira de calcular a pena base é diferente. Vocês têm que levar em consideração a natureza e a quantidade da droga. Então é importante dar uma lida nas legislações especiais, tá, gente? Para ver essas diferenças de pena. Agora, com relação ao Código Penal e à Lei de Execuções Penais, é claro, vamos trabalhar então essas 3 penas que estão previstas. Vamos começar com a privativa de liberdade. Antes da gente ver como é que calcula uma pena privativa de liberdade, nós precisamos lembrar que ela tem 2 modalidades hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Quais são as 2 espécies de pena privativa de liberdade que nós temos? Vocês sabem, vocês só estão acanhados. Quais penas privativas tem nos crimes lá? Estou dizendo que vocês sabem. Reclusão e detenção. Tá? Essas 2 são as modalidades de pena privativa de liberdade. Vocês nunca viram o código dizer pena privativa de liberdade. Vocês já viram lá o homicídio, pena, reclusão de 6 a 20. Vocês viram lá a lesão corporal leve, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, sempre que a reclusão ou detenção, ele está se referindo a uma pena privativa de liberdade. Antes da gente ver os regimes, então, a gente precisa saber as diferenças. Né? O porquê que existem crimes com reclusão e por que existem crimes com detenção.
A primeira regra, tá, gente, que diferencia uma reclusão de uma detenção, tá no artigo 33 do Código Penal, tá? O artigo 33, ele vai se referir ao regime inicial de cumprimento da pena. Lembrem-se assim, ó, a reclusão pode iniciar no fechado, no semiaberto ou no aberto. Então a reclusão ela pode começar tanto no regime fechado como no semiaberto ou no aberto. Hoje nós vamos aprender, tá? Quando é que vai parar no fechado, quando é que vai parar no semiaberto, quando é que vai parar no aberto. Agora, a pena de detenção, tá, gente? Ela somente pode iniciar no semiaberto ou aberto. Tá? Se vocês quiserem colocar lá para lembrar, gente, nunca, jamais, não tem exceção, nunca, jamais uma detenção vai iniciar no regime fechado. Tá? Ela sozinha, claro que se tiver concurso de crimes, que a gente vai ver lá no finalzinho, aí é outra discussão. Mas se você foi condenado por uma detenção, nunca, jamais você inicia no regime fechado. Agora, por que eu estou destacando tanto que nunca inicia no regime fechado? Uma detenção pode parar no regime fechado? Sim ou não? Sim, quando? Em regressão de regime. Você pode estar cumprindo a tua pena de detenção lá no semiaberto e você pode aprontar uma dessas coisas que a gente vai ver aqui, tá? Por exemplo, cometer novo crime doloso. E aí você pode regredir para o fechado. Então tem que lembrar que é que nunca, jamais pode iniciar no fechado. Mas pode sim durante o cumprimento e parar no regime fechado. Tá? Agora, existem outras diferenças, tá, entre a reclusão e detenção. São diferenças pequenininhas, vamos dizer assim, praticamente não tem muito reflexo. Mas vocês têm que saber. A segunda diferença, eu posso apagar aqui do lado, né? Tá. A segunda diferença, tá, gente? Tá no artigo 97 do Código Penal, que se refere às medidas de segurança, tá? Se vocês lembrarem lá, com relação às medidas de segurança, nós temos duas no ordenamento jurídico brasileiro. É que a gente sempre lembra de uma, né? Mas existe uma outra. Hoje, tá, gente? Vocês lembram o que é a medida de segurança, né? Vocês lembram que é pro louquinho, né? Do inimputável. O inimputável, ele não comete crime, logo ele não pega a pena, ele pega uma medida de segurança. A medida de segurança no Brasil hoje, ela pode ser tanto uma internação, como ela pode ser tratamento ambulatorial. É que a gente esquece dessa última, porque na vida real a gente sabe que não tem estrutura para fazer tratamento ambulatorial. Aí a gente acaba internando todo mundo. Mas lembrem-se que medida de segurança do inimputável, lá do artigo 26 do Código Penal, esse cara, então, ele pode tanto sofrer uma internação, como ele pode pegar um tratamento ambulatorial. Agora, com relação às penas, o que vai influenciar aqui na medida de segurança? O artigo 97 vai dizer mais ou menos assim, ó. Se o crime cometido for prever, desculpa. Se o crime cometido prever pena privativa de liberdade de reclusão, a medida de segurança deverá ser a internação. Ou seja, se o inimputável, né, o 26 caput, ele cometeu um fato típico e ilícito, cuja pena prevista é uma reclusão, obrigatoriamente ele vai ser internado. Tá? Então, ele matou alguém, internação. Cometeu um roubo, internação. Cometeu um furto, internação. Porque todos esses têm a pena privativa de liberdade de reclusão prevista, tá? Agora, se o crime cometido
prever pena privativa de liberdade de detenção, o juiz escolherá entre internação ou tratamento ambulatorial. Então, se o inimputável 26 caput cometer, por exemplo, a lesão corporal leve, que eu comentei com vocês, ele pode pegar uma internação ou ele pode pegar o tratamento ambulatorial. Não associem que é automático o tratamento, tá? É o juiz que vai decidir daí no caso concreto, tá? Existe a possibilidade, porque a detenção, vocês imaginam, ela não vai iniciar no fechado. Então a lógica seria, para que eu vou internar o cara numa medida de segurança de hospital psiquiátrico forense, que é um horror, né? Se daqui a pouco o crime que ele cometeu, ele nem acabaria sendo preso. Ele acabaria ficando no regime semiaberto ou aberto. Então, aí o juiz que escolhe, tá? Então, a segunda diferença da pena de reclusão e detenção está ligada, portanto, às medidas de segurança. Agora, a terceira diferença entre uma reclusão e uma detenção está lá nos efeitos da condenação, tá? Se vocês lembrarem lá da aula de penal 3 de vocês, porque lá em penal 3 vocês estudam essa parte, vocês viram que hoje, no Brasil, você ser condenado por um crime não leva somente a uma pena. A gente sempre pensa na pena porque a gente acha a pena a principal coisa. Mas, na verdade, os demais efeitos, muitas vezes, são muito mais severos que a própria pena em si. Então, vocês sabem que lá no artigo 91 e no artigo 92 do Código Penal tem os chamados efeitos da condenação. Lá no artigo 91 tem os efeitos gerais, né? Tem aqueles que valem para todos os crimes. E aí o artigo 91 vai dizer que, né, são efeitos da condenação, né? Aí a linha A vai dizer, o inciso 1, sempre esqueço. Inciso 1 vai dizer, gera obrigação de indenizar o dano. Então vocês sabem que a partir do momento que vocês forem condenados por um crime, automaticamente vocês vão ter que indenizar esse dano, né? Não precisa nem entrar com aquela ação civil ex-delicti mais. Obrigatoriamente o próprio juiz criminal já vai fixar a sentença reparatória. O inciso 2 vai dizer lá, né, que se você cometer um crime, você perde os objetos e produtos do crime. Cuidado, gente. Nesse inciso 2 ele está falando que você perde os objetos e produtos do crime ilícitos. Você não perde os objetos e produtos lícitos, viu? Se daqui a pouco eu estou dirigindo, vejo um de vocês, não gosto de vocês e atropelo vocês, eu não vou perder meu carro. Se o meu carro eu tenho a nota fiscal, lá foi eu comprei, tudo direitinho, tá no meu nome, ele vai voltar pra mim. Eu só vou perder o que é ilícito, tá? Diferentemente na lei de drogas, daí vocês já devem ter visto, na lei de drogas você perde tudo. Lícito, ilícito e assim vai. Por isso que eles aprendem os carros, vocês nunca viram? As delegacias usam os carros tribunitinhos, assim, porque eles aprendem do tráfico de drogas. Então, esses são os efeitos gerais. Agora, existem efeitos específicos. Olhem comigo lá o 92, inciso 2. Eu estou na Constituição Federal. Muito bem, Mariana. O 92, inciso 2 diz assim, ó. São também efeitos da condenação. Aí olha lá o inciso 2. A incapacidade para o exercício do pátrio poder, tá, vocês já sabem que não é pátrio poder mais, né? É que o Código Penal não foi atualizado. Então, do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Então, o que ele está trazendo como efeito da condenação específico, tá, gente? Vou colocar aqui do lado de novo, ó. Se o crime cometido for punido com pena privativa de liberdade de reclusão, o tutor, curador ou detentor do poder familiar, né? Poder familiar irá perder a tutela,
curatela ou poder familiar. Tá? Então a ideia é, se o crime que você comete, mas é contra o tutelado, curatelado ou filho, tá, gente? Por isso que é um efeito específico, que é só para alguns crimes, tá? Se você comete contra um estranho, não. Agora, se você comete um crime contra o teu filho, contra o teu tutor, ou perdão, contra o teu tutelado, né, contra o tutor é ótimo, contra o tutelado ou contra o curatelado, e a pena prevista é reclusão, você vai perder essa tutela, curatela ou poder familiar. Agora, se o crime cometido for punido com pena privativa de liberdade de detenção, não irá perder tais direitos. Tá? Não é que, uma vez alguém me perguntou, né? Tá, mas Mari, se eu cometo, sei lá, uma lesão corporal leve contra o meu filho, porque se foi lesão corporal leve, quer dizer que não é mais exercício regular de direito, quer dizer que você ultrapassou nas horas de correção. Quer dizer que eu não vou perder, né? Eu vou continuar com ele. A ideia é, gente, não vai ser um efeito penal. Nada impede de vocês entrarem lá na vara da infância e juventude, no cível, e pedir para perder, o pai perder, né? O poder familiar, ou a tutela, a curatela. A questão é, como efeito da sentença, tá? A ideia é, a hora que eu cometi um crime de reclusão contra o meu filho, na sentença criminal o juiz já vai dizer, e além da Mariana pegar a pena, ela perde o poder familiar. Aqui, se for detenção, ele não tem o direito a fazer isso, tá? Ele não vai poder entrar, então, na esfera cível sobre esse determinado assunto, tá? Só não se esqueçam, já que a gente aproveita para ver tudo, né? Olhem ali no 92 comigo, tá, gente? Bem rapidinho, o parágrafo único do 92. Se vocês quiserem destacar ali, já caiu algumas vezes esse parágrafo único, tá? Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. O que o legislador quis dizer para vocês? Que nos casos do 92, que não é só esse, é perda de cargo, função pública também, enfim, não é efeito automático, não é que nem no 91. No 91 é automático. Você cometeu um crime, você vai ter que indenizar, tá? Mesmo que eles tenham esquecido de botar o valor da indenização, é só entrar com embargos. Tipo, explica aí qual é o valor da indenização. E eles vão botar. No 92, vocês viram, não é automático e depende de motivação. Então, o juiz não pode só escrever assim, ó, como é um crime de reclusão, vai perder. Ele vai ter que explicar como é um crime de reclusão e é um crime contra o seu filho, isso é uma coisa muito grave e assim vai. Ele tem que justificar o porquê, tá, gente? Só não se esqueçam, é efeito, mas é motivado, não é automático. Certo? Então, vimos diferença. Se ele não sentencia, vai ficar sem o efeito daí. Porque como tem que ser motivado na sentença, ou é matéria de recurso, né? Aí tu pode entrar com apelação tranquilo, ou vai perder o efeito. Tu não pode pedir pro juiz da execução criminal, por exemplo, depois. Tá? Agora, se fosse os do 91, aí sim. Aí o juiz da própria execução podia estabelecer. Gente, última diferença, artigo 69, tá? Qual que vai ser a diferença entre reclusão e detenção para o artigo 69? É a ordem de execução. O que quer dizer isso, ordem de execução? Quer dizer assim, ó, se vocês forem condenados por mais de um crime, é nessa cara. Se vocês foram condenados por um crime de reclusão e um crime de detenção, sei lá, vocês mataram alguém e depois deram um tapa na cara de alguém na esquina. Qual pena vocês vão começar a cumprir primeiro? Reclusão, tá, gente? A ordem de execução é, quando você tiver mais de uma, sempre cumpre primeiro a pena de reclusão. Não sei se alguém aqui já trabalhou em vara de execução criminal, fez estágio lá, fez estágio na defensoria. Eles pegam e juntam, tá, todos os processos. Porque de vez em quando a pessoa tem várias condenações, tem condenações em comarcas diferentes.
Aí você tem que juntar tudo isso no PEC, que a gente chama, né? Que é no processo de execução da pena. E aí junta tudo no PEC e daí eles vão botar, bom, qual é a pena de reclusão primeiro? Essa aqui. Então essa vai cumprir primeiro. Se tiver mais de uma reclusão, aí soma. Até para dar os direitos de progressão, regressão e assim vai.